Mais de 10 anos depois de sua criação, o ICMS esportivo não beneficia nem metade dos 853 municípios mineiros e ainda distribui valores irrisórios. Uma audiência pública da Comissão de Esporte da Assembleia Legislativa revelou que a média dos repasses em 2021 foi de apenas R$15 mil. Técnicos do governo do estado explicaram como funciona o mecanismo criado em 2009 pela lei do ICMS solidário. É um mecanismo em que os municípios podem receber recursos advindos da arrecadação de ICMS, é um repasse constitucional. No valor de na proporção de 0,1% de tudo que é repassado aos municípios de ICMS. Então é uma fatia do repasse de ICMS, além dos outros 17 critérios que também existem. E esse 0,1%, só para todos terem uma dimensão, equivale hoje a R$14 milhões por ano. E como que o município pode receber esse recurso? Para ele receber o recurso, o primeiro passo é ele ter o Conselho Municipal de Esportes ativo. Ter ali ele devidamente constituído, nomeado e com no mínimo 3 reuniões por ano. Feito isso, ele pode pleitear o recurso comprovando as atividades que foram desenvolvidas no ano, dentro do município ou em outros locais com representação do município. E a partir dessa comprovação, a gente faz a apuração com base nos critérios, na legislação, nas resoluções e apura esse índice percentual que cada município vai receber. E, como eu comentei, vai dar esse ano R$14 milhões para atendimento a 297 municípios mineiros. Então, é um desafio que a gente tem de buscar alcançar o maior número possível de municípios e, ao mesmo tempo, a gente tem um outro desafio que, quanto mais municípios participando, menor fica a fatia do bolo para cada um. Um diagnóstico sobre o rateio do ICMS esportivo ao longo dos anos também foi apresentado. Infelizmente, que inclusive foi até apontado na avaliação de impacto da própria Assembleia Legislativa, publicada em 2016, que é a grande concentração de recursos, que infelizmente o ICMS esportivo e outros critérios ainda não conseguiram atacar esse grande problema, que foi inclusive um dos propósitos da lei, de diminuir a desigualdade regional. Então, a gente percebe que em 3 anos, que foi o período de análise que eles fizeram, os 3 primeiros anos de repasse do programa, os municípios receberam R$23 mil, em média. R$23 mil. Entretanto, a mediana nesse período foi de R$5 mil. Essa distância entre a média e a mediana revela uma desigualdade no repasse de recursos. Por exemplo, ao menos 55 repasses de pelo menos R$100 mil foram feitos aos municípios, E o maior valor de repasse no período foi de 314 mil, mais ou menos. Inclusive, a gente fez um levantamento para os repasses de 2021, a média foi de R$15 mil. A pesquisa sugeriu algumas alternativas para melhorar o ICMS esportivo. E aí a conclusão e recomendação desses especialistas do ENAP, que inclusive, ela veio para confirmar teorias que a gente já tinha identificado. O bolo é muito pequeno. Então, há 2 caminhos. Ou você aumenta o bolo, ou você diminui as bocas. Para que seja interessante, você consiga saciar, você consiga disponibilizar recursos com valor mínimo que, de fato, possa fazer a diferença para o município. Porque quando o recurso é muito pequeno, ele praticamente está trabalhando, ele está investindo aquele recurso só no processo que ele gasta para comprovar os documentos, para reservar a equipe dele, do gestor ali, para poder fazer essa comprovação, ele já consumiu todo o recurso adquirido. Então, a recomendação dos especialistas tende a ser o processo de focalização. Escolhermos o grupo que o programa deveria priorizar e, a partir desse grupo priorizado, pensar em como que nós podemos ali mexer nos critérios. Eles até sugeriram introduzir novos pesos, ou alterar os pesos existentes, para que haja essa maior probabilidade de ganhos
e cada município que receba esse valor mínimo ali, né, aproximado, consiga de fato fazer a diferença por meio da política pública. Para os participantes da audiência pública, é preciso mudar legalmente os parâmetros do ICMS esportivo. Boa parte das mudanças do ICMS, elas dependem, de fato, de uma alteração legislativa em nível de lei. Lógico que há também possibilidade de melhoria em resolução, em decreto do Executivo, mas também boa parte da regulamentação já está definida na lei. Como o senhor bem colocou, tem um projeto de lei em tramitação de inclusão de um critério do Bolsa Atleta. E todos esses critérios já estão estabelecidos na lei. Então, vamos dar um exemplo. Se fosse o caso, o caminho de seguir uma focalização de tipo de público a ser atendido, inevitavelmente a gente precisaria alterar em lei também. E outros aspectos também do próprio mecanismo. E o ponto principal, o senhor já apontou muito bem, é o custo operacional. E quando a gente fala no custo operacional, é para as prefeituras que estão lá na ponta e para o próprio Estado também. A gente tem, inclusive, um movimento de aumento do número de programas comprovados, ao ponto que vai chegar num nível que até para a própria equipe técnica é inviável fazer a operacionalização do mecanismo. Eu falo equipe técnica da Subsecretaria de Esportes. Então, é muito necessário a gente ter essa discussão, ter esse movimento. E aí a gente fala para além, que outro debate que poderia ser feito é de discussão dos percentuais dos critérios. Inclusive, tem projetos de lei aqui na Casa para alteração desse limite do ICMS esportivo. Sim, inclusive dentro da própria comissão tem projeto para alteração desse valor, com certeza. Isso, então assim, são dois movimentos que podem ser feitos de forma paralela, um inclusive que eu acho que é de tramitação mais facilitada, que é melhorar operacionalmente o mecanismo, fazer essa focalização, e outro que pode ocorrer em paralelo, que é essa discussão dos limites percentuais, que sempre que se discute essa revisão dos percentuais, se esbarra numa situação que alguém vai ter que perder. Se a gente está aumentando o esporte, algum outro dos 18, são 18 no total, algum dos outros 17 vai ter uma perda de recursos. Então, é um debate muito complexo e, vezes anteriores, que foi colocado em pauta na Assembleia, não se chegou numa conclusão por esse motivo. Um município recebe 5, o outro 314. Realmente, é a gente sentar, discutir e chegar num ponto que possa beneficiar mais municípios. E isso não só no ICMS, mas lei de incentivo, Bolsa Atleta, o Paradesporto. Então, nós estamos à disposição para sentar, conversar e ouvir o Legislativo e os gestores municipais para que a gente possa aprimorar essa oportunidade de atender mais pessoas lá no território. O estudo ainda revelou que, mais que uma política de Estado, o ICMS esportivo virou uma política de governos. Nas transições de prefeitos, o programa costuma ser descontinuado. Falando da realidade de Arcos, né, que é uma realidade que a maioria dos municípios passam, né? Nós sabemos que, por exemplo, uma mudança de administração e geralmente as administrações colocam os cargos para trabalhar com o ICMS, são cargos contratados, e aí de uma administração muda outra, e a gente acaba ficando perdido, tentando resgatar um tempo perdido aqui, porque é uma mudança, aí tem que ensinar a pessoa nova, e eu acho que assim, a gente tem que viabilizar essa maneira de não passar por esse transtorno, né? E a gente acaba perdendo. Então, assim, ver uma maneira, né, mais prática para que o ICMS seja visto com um respeito maior, com admiração maior e ver uma maneira mais fácil, né, da gente estar trabalhando com isso. Então, a Arcos está passando por essa dificuldade e, assim, às vezes uma pessoa começa a conhecer, né? E aí, de repente, já sai, a gente tem que preparar outra pessoa, e aí vem as leis que eles demoram a entender, e a gente acaba perdendo muito nos municípios, principalmente municípios menores como outros. A audiência que discutiu o ICMS esportivo faz parte do Fiscaliza Mais, programa da Assembleia que monitora políticas públicas do governo do Estado.
Para o presidente da Comissão de Esporte, deputado Zé Guilherme, é preciso um amplo debate para se definir novas regras para o ICMS esportivo. É uma política de governo, é política de Estado. Então, a cada ciclo que vem, a dificuldade do município é muito grande. Aquelas pessoas que começam a entender vão embora e se volta praticamente a estaca zero. É muito difícil, muito complicado. Sim. Mas isso foi apontado, viu, Sebastião, aqui nesse diagnóstico feito. E é um fato também, um fator muito importante para a gente atacar, com certeza absoluta. De procurarmos alguma forma para minimizar esse problema que é sério, né? E que, na realidade, na ponta, ele acaba. Porque a cada 4 anos muda, troca. Aí vem um gestor que tem uma visão diferente daquilo que estava anterior. E, politicamente, o gestor que entra não vai querer dar continuidade à política do outro. E aí vai ficando, as coisas vão ficando. Então, Sebastião, isso foi detectado sim. E é um problema sério. E é que a gente está dizendo aqui, chegou o momento, a nível nacional está mudando essa política, temos que mudar aqui, são vários fatores, desde o aumento desse percentual do ICMS, sobre a forma de isso conduzir, sobre qual é essa estrutura que os municípios têm, uma forma mais justa, mais digna de chegar na ponta em quem tem que chegar. E o debate está aberto aí e, como eu tenho dito aqui, já passou da hora da gente tratar disso e fazer uma mudança. Contem aqui com a Assembleia de Minas, contem com a Comissão de Esportes, estamos aqui juntos.